Queridos irmãos e irmãs, partilho com vocês o fruto da meditação deste Evangelho de hoje. Queridos, eu fiquei a pensar e me veio, diante desta palavra da Escritura, me veio uma palavra daquela obra O Cavaleiro da Rosa, a Mariscada. Como é grande a diferença. Esta é a frase que nós encontramos nesta obra. Como é grande a diferença. E me veio diante disto a pergunta: como mudar uma coisa? Como mudar de rumo? Quando nós mudamos de rumo, quando nós mudamos uma coisa, mudará muito o resultado e também muitos aspectos da nossa vida, sobretudo o aspecto espiritual. Por isso é importante, eu sempre costumo dizer, que a uma certa altura do caminho é melhor voltar do que perder-se. Assim, nos ensina um antigo ditado russo: a uma certa altura do caminho é melhor voltar do que perder-se. Mudar o rumo, mudar a direção, mudar o propósito, mudar as atitudes, isso faz parte do nosso caminho cristão, faz parte da nossa vida de igreja, faz parte da proposta do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E Jesus no Evangelho nos diz: não julgueis e não sereis julgados. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz também que temos de corrigir o irmão que está no pecado. E por isso é necessário ter feito antes algum tipo de juízo de si próprio. Significa olhar primeiro a trave que está no teu olho para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Mas a primeira conversão, a primeira mudança de vida precisa ser sempre uma iniciativa nossa. Nós primeiro precisamos mudar para depois ajudar o outro. Em outra oportunidade, Jesus vai dizer: como pode um cego guiar outro cego? Certamente os dois cairão no buraco. Então primeiro é preciso tirar a trave do próprio olho para depois tirar o cisco que está no olho do irmão. São Paulo, ele nos ensina nos seus escritos, quando julga a comunidade de Corinto, e ao mesmo tempo também São Pedro condena Ananias e sua esposa por falsidade. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã envolta em falsidades, falsas ideologias que nós vamos acarretando para nós. Por causa disso, e refletindo sobre este Evangelho, o grande São João Crisóstomo justifica: Jesus não disse que temos de evitar que um pecador deixe de pecar. Nós temos que o corrigir, mas não como um inimigo que busca a vingança, mas como um médico que aplica um remédio. Assim deve ser a nossa atitude com um irmão que peca. Corrigi-lo e aplicar o remédio necessário para a cura contra o pecado
e não ir na direção do irmão com a vingança. Ora, ainda diz-nos Santo Agostinho, o Senhor, Ele previne-nos de julgar rápida e injustamente. Muitas vezes nós caímos nesse erro de querermos olhar para o outro e julgá-lo rápida e injustamente. Continua Santo Agostinho dizendo: pensemos primeiro se nós não tivemos também algum pecado semelhante. Pensemos que somos homens frágeis, sempre com a intenção de servir a Deus e não a nós. É desta forma que nós devemos, assim, julgar ou corrigir o outro. A correção fraterna é uma atitude cristã, é uma atitude que deve mover a nossa vida cristã. Se quando nós vemos o pecado dos irmãos, nós devemos pensar em nós. E aí nós estaremos cumprindo o que nos diz o Evangelho de hoje. Tira do olho a trave para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida em que julgares, vós também será julgado. E a única medida que é usada por Deus e que nós somos convidados a usar, diante de um juízo que nós fazemos do outro, é sempre a medida do amor. O amor fraterno, o amor que corrige, o amor que é capaz de transformar as relações das pessoas, o amor que é capaz de transformar a vida. Essa é a única medida com a qual nós devemos fazer um juízo do outro. E não um julgamento com pedras, sem que nós olhemos para as nossas fragilidades primeiro. É preciso, portanto, seguir aquilo que o Evangelho nos diz. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Nós queremos pedir nesta Eucaristia a Deus nosso Pai, que em Jesus Cristo nos dará a oportunidade de mudarmos a direção da nossa vida, para que Ele nos ajude a vivermos segundo o Evangelho, a praticar o Evangelho. E que o nosso juízo seja sempre em favor e em benefício da vida do outro, para que o outro tenha vida, não para destruir o outro ou usar como pretexto de se vingar do irmão. Que o amor seja a medida necessária e fiel das nossas relações. Que Deus nos dê esta graça hoje e sempre. Amém.